Portanto, nós temos hoje connosco duas pessoas, como vos disse, com atividades diferentes ligadas ao oceano. O Chico Gaivota, mais conhecido assim, que é o que trabalha... que é o Ricardo Ramos, que trabalha ligado à limpeza das nossas praias, à recolha do lixo marinho e, sobretudo, como artista plástico, transformando aquilo que são os resíduos em coisas fantásticas, em obras artísticas fantásticas, aproveitando também com isso para sensibilizar e educar para a proteção do oceano, a importância que tem nós não lançarmos o lixo ao mar e termos cuidado com essa preservação. Temos também connosco o professor Pedro Lima, que é investigador e é empresário ligado à economia do mar e que tem desenvolvido um analgésico não opiáceo, portanto, sem ser com uma base de um químico mais agressivo, a partir das esponjas marinhas, e que vos irá contar também como é que isso se faz e a importância de nós aproveitarmos de uma forma também sustentável estes recursos marinhos para, nesta lógica da biotecnologia. Portanto, agora vou dar a palavra ao Ricardo e depois o Ricardo irá falar durante cerca de 15 minutos, depois passará ao Pedro e depois vocês terão um período para fazerem questões a ambos e, portanto, não sintam-se perfeitamente à vontade para, como se estivessem na vossa sala de aula, para colocar as questões a cada um dos nossos heróis pelo oceano. Obrigada. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença, de estarem aqui todos. O meu nome é Ricardo Ramos, mas eu fiquei conhecido como Chico Gaivota. Durante muitos anos eu fiz muitas coisas na vida, mas durante os últimos anos eu decidi ser pescador e mariscador. Eu valorizo imenso o meu tempo, então sempre preferi ter um trabalho que não me ocupasse muito tempo, que fizesse o dinheiro necessário, mas que tivesse o resto do tempo disponível. E a pesca, o mergulho e a apanha dos percebes enchia-me de uma forma muito especial. Eu sou um apaixonado pelo mar, adoro as ribas, preciso muito descer a estes sítios, então é muito especial e sempre foi não só um amor, mas é uma paixão e um vício a pesca e esta necessidade de estar em contacto com o mar. Muitas coisas, eu como mariscador e como pescador, eu fiz muitas coisas ao mar, eu sei como é que o tratei, sei como é que as outras pessoas o tratavam. Alguma coisa dentro de mim mudou, eu não sei muito bem explicar o que é que foi ao certo. Sei que vi muitas coisas, fiz muitas coisas, e no Natal, com os meus filhos, de 2016, eu disse: meninos, não vamos comprar presentes de Natal, vamos à praia, vamos apanhar coisas que estão lá e vamos fazer presentes de Natal e dar à família. E foi assim que começou. Eu não parei e continuei. Foi viciante o ir constantemente à praia à procura destes pedaços e toda a história que eles têm e todo o potencial ainda de possibilidades que eles têm. Eu, quando olho para estes plásticos e para os fragmentos que encontro, não vejo simplesmente um pedaço destruído, eu vejo todo um potencial brutal ainda nestas peças. Isto foi um percurso primeiro muito solitário, eu não gosto muito de pessoas, por isso eu não vou a praias concessionadas, eu vou aos praias, eu vou aos sítios onde realmente eu faço alguma diferença, embora eu tenha perfeita noção que eu posso querer limpar a praia, ir apanhar tudo o que encontro, pôr num saco, dar o nó, pôr no caixote de lixo. A única coisa que eu estou a fazer é mudar geograficamente a localização desse lixo, porque a probabilidade desse lixo voltar para o mar continua a ser altíssima. Por isso, eu pensei de que forma é que eu posso fazer arte com estes fragmentos sem aumentar a pegada ambiental que eles já têm, porque eles já foram alguma coisa, partiram-se, destruíram-se, andaram por aí perdidos até virem ter comigo.
e por isso como é que eu posso não aumentar a pegada ambiental? Então eu decidi várias regras. A primeira foi, o problema do plástico é sempre que partimos o plástico estamos a duplicar o problema, por isso eu não parto o plástico, eu uso a peça tal como a encontrei, se ela era assim é assim que eu vou usar. Eu decidi também que tudo o que eu apanho passa a ser meu, eu não deito lixo fora, por isso tudo o que eu toco na praia, se eu toco, é a minha responsabilidade o que vou fazer com essa peça, por isso eu não deito fora, por isso eu vou guardar num saco e vou levar para o meu ateliê, vou guardar e vou utilizar, por isso sou extremamente seleto no que toco. Muitas vezes eu chego a pisar com o pé para ter a certeza que é duro o suficiente para que quando eu agarrar ele vai ter que ir para o meu saco. Decidi também não usar colas, não usar tintas, não usar nada que fosse aumentar a pegada e percebi que tecnicamente há sempre soluções. Eu com 2 furos e 2 parafusos consigo fazer o que quiser desta peça. É engraçado porque as peças para mim são muito especiais porque não são peças de plástico normal. O plástico quando se parte, o plástico que encontramos aí na rua tem arestas vivas, se fizermos assim ele risca e corta um bocadinho. Estas arestas, repararem, estão completamente boleadas, toda a estrutura, ou seja, só o tempo, só o rolar na areia, só o bater nas pedras é que faz esta peça ser ela, e por isso é 100% única e é impossível de reproduzir esta peça. E de alguma forma, as peças que eu faço são com uma data destas peças. Uma pessoa olha e vê um peixe, vê um pássaro, seja o que for, nunca vai dizer que é lixo, vai dizer que é um animal, que seja o que for, mas individualmente as peças são únicas. E eu, como não lhes fiz nada, simplesmente fiz 2 furos, a mesma peça que estava no chão, na areia, e nós passámos por ela e não era mais nada do que um fragmento partido de uma peça. Só com 2 parafusos eu faço uma montagem e passa a ser considerado uma peça de arte. E é muito engraçado para mim porque a peça individualmente é exatamente a mesma, que não tinha qualquer tipo de valor. Para mim é muito importante toda a parte e um bocadinho a coerência do meu projeto e por isso há muitas coisas que eu não faço peças de exterior, eu não faço peças para rotundas, há muitas coisas que não me faz sentido. Eu, para fazer uma peça, quero que ela seja o mais duradoura possível e que aguente o mais tempo possível a todas as intempéries e, por isso, fazer peças para depois estarem expostas no exterior, quer dizer, o vento, a chuva. A única coisa que dá cabo destes plásticos acaba por ser a exposição solar e o oxigénio, por isso, estarem no exterior, a probabilidade deles degradarem mais rapidamente vai aumentar e, por isso, eu não faço esse tipo de peças. Para mim o mais interessante acaba por ser a parte que não se vê e por isso no início estava uma frase que é: a minha arte não é só aquilo que tu vês, é essencialmente aquilo que tu não consegues ver, porque veem uma peça feita e não percebem que para aquela peça ser possível eu tive que andar horas e horas e horas nas praias, tive que recolher milhares de materiais, porque eu preciso ter centenas de peças iguais para poder fazer o que eu quero. E mesmo assim sou extremamente seleto nas peças. Como todas as peças que eu tenho foram apanhadas por mim, todas elas custam muito e são muito especiais, então eu não as uso, eu não agarro na primeira peça e ponho e a parafuso. Não, eu vou virar as caixas que forem precisas, encontrar 100 peças e dessas 100 vou tentar encontrar a peça certa, que funcione para ali, mas que não tenha grandes possibilidades de ser outras coisas, porque muitas vezes são peças que estruturalmente são muito fortes e dão muito jeito para trabalhar, às vezes porque esteticamente são muito bonitas e eu quero utilizá-las. Por isso, cada peça, no momento que eu a apanho, ela já tem um objetivo e já tem um destino. Eu depois só preciso de ter mais peças para poder completar. Muitas vezes não interessa bem o que eu quero fazer, eu posso querer construir a ideia mais louca, mas se eu não tiver material para o fazer, eu não posso fazer. Tecnicamente, há sempre soluções e é muito engraçado que isto dá um bocadinho para tudo na vida, ou seja, se pensarmos esta peça, há sempre solução para funcionar, se calhar se virar a peça ao contrário já dá, se calhar se mudar a peça já dá, acaba por ser há sempre hipóteses. Aqui eu mostro um bocadinho, ou seja, quando o que vem é uma orca,
o que não vêem é tudo o que está por dentro e tudo o que, para mim, acaba por ser a parte mais interessante, ou seja, como é que com estes materiais que são lixo, que são frágeis, que podem não ter as características perfeitas para funcionarem como um elemento estrutural, arranjar maneira e agregá-los de uma forma em que se torna uma estrutura extremamente fácil de ser aplicado depois a estas peças. Grande parte das peças que veem, ou seja, a maior parte das peças não está visível, tudo por baixo destas peças são layers e layers e layers de pecinhas destas, de tubos, uma data de elementos estruturais que eu vou arranjando e vou trabalhando de forma a que no final fique com este aspecto. Tecnicamente, para mim, tem muitos desafios, não só porque ou seja, isto vai estar pendurado num ponto e eu só no final, só quando a peça estiver feita, é que eu sei onde é que vai ser esse ponto de equilíbrio, por isso eu tenho que ter toda uma área preparada para receber essa força toda e acaba por ser um grande desafio e é isso também que me faz querer estar constantemente a fazer estas coisas. Embora a arte acaba por ser uma pequena percentagem do meu tempo, eu se calhar perco 30%, utilizo 30% do meu tempo a fazer as peças. Grande parte do tempo é passado nas praias, a andar, estou constantemente a ir a sítios novos, a ir a sítios antigos, estou constantemente a andar na praia e a recolher materiais. E acaba por ser um bocadinho o que me ocupa mais tempo. E depois, todo este projeto, eu quando iniciei isto, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não tinha ideias nenhumas, nem intenções nenhumas de ser conhecido, de estar aqui a falar para vocês. Não era este o meu objetivo, daí ter posto o nome também Chico Gaivota. Chico Gaivota é o nome que eu dava ao meu filho chama-se Francisco, e eu como era pescador, ele quando estava para nascer, todos os meus amigos chamavam-lhe Chico Gaivota, o meu nome é Ricardo. Eu quando comecei a fazer compulsivamente as peças, estavam escondidas numa cave, e quando a família e amigos começaram a ver, disseram-me, tens de partilhar isto, tens de mostrar. Então eu tive de fazer um site e criei o nome Chico Gaivota para esse projeto, porque não era toda a minha intenção. É engraçado porque às vezes nós achamos que as nossas ações não têm grandes consequências ou não vão ter grande impacto nas outras pessoas, mas eu sei por experiência própria. Eu era pescador, mariscador, decidi, nem vos consigo explicar muito bem, em vez de apanhar percebo e peixe, que é muito mais seguro, começar a apanhar bocados de plástico na praia. E esta minha escolha, por ter sido tão genuína, tão sincera, fez com que uma data de coisas acontecessem que eu não tinha, se eram impensáveis para mim. Eu fui convidado a ir a Moçambique, a Cabo Verde, a São Tomé, a mostrar o que faço, a ensinar as pessoas o que faço, a fazer peças, a dinamizar escolas, equipas de limpeza de praia. Há todo um percurso que eu me orgulho muito, embora não fosse inicialmente esse o meu objetivo. Eu recebo quase todos os dias convites de escolas a pedirem para eu ir ou para irem ao meu ateliê. Eu recebo centenas, milhares de crianças e eles brincam com as minhas peças. E é muito engraçado porque não sou só eu que vejo coisas nestas peças, há milhares de crianças que olham para isto e veem todo um potencial brutal. E por isso todo este percurso e todo o que isso tem, todo este caminho tem sido principalmente muito gratificante em termos de encher muito o coração. É incrível as coisas, quer dizer, as pessoas na universidade falam-se, têm aulas sobre o Chico Gaivota. Na escola em casa, quando estivemos todos em casa, falavam do Chico Gaivota. Os meninos nas escolas pequenas todos fazem trabalhos do Chico Gaivota. Quer dizer, eu não tinha ideia nenhuma, nem intenção nenhuma de ser este tipo de, não diria inspiração, mas acho incrível e é isso que interessa, é perceberem que temos que dar uma volta forte a todos estes bocados de fragmentos que na realidade continuam. Quando olham para as peças esteticamente são engraçadas, mas não se esqueçam que são feitas com peças que nós passamos por elas e ignoramos totalmente, não têm qualquer tipo de interesse nem valor e, de alguma forma, só com 2 parafusos, elas passam a ter valor e isso é muito, muito interessante. E isto aplica-se para tudo.
para tudo. Eu acho que há muitas... o projeto Chica Vota tem crescido de uma forma muito interessante a nível pessoal, por todas estas descobertas e todas estas coisas que eu vou descobrindo, mas sem dúvida a parte das crianças e toda a parte de passar um bocadinho este conhecimento e mostrar que todos nós podemos ser artistas, todos nós podemos olhar para uma coisa e imaginar, não há limite de idade. Até o barulho de eu a trabalhar estas peças faz lembrar os Legos, por isso é tudo uma grande brincadeira para mim. E tenho muito a agradecer ao Chica Vota. O Chica Vota fez eu, Ricardo Ramos, ser uma pessoa muito melhor. Eu, como Ricardo, não sou assim lá grande coisa. Como Chica Vota, sou um herói, por isso é incrível. Eu tenho um grande problema, embora seja tímido, eu consigo ficar a falar sobre plástico e sobre estas coisas horas e horas e horas. Eu não sei... Obrigada, Ricardo. Ora é essa. Para mim foi um grande desafio. Eu estive em Moçambique. Eu fui a Moçambique e eu ia lá e o objetivo era, estava lá um mês, ia fazer uma data de peças, íamos vender, esse dinheiro ia para umas escolas e para projetos muito importantes lá. E eu estava com uma grande pressão, eu vou para estes sítios, só levo parafusos e máquinas e parafusadoras e tenho que apanhar tudo do princípio, não tenho material nenhum, por isso arranco louco. Eu tive um mês em Moçambique, tomei 2 vezes banho na praia e aquilo é o sítio mais... Eu sou um mergulhador maluco, mas de alguma forma eu vou altamente vidrado e fixado em apanhar material. E eu comecei a fazer esta peça para aí ao 9º dia e eu não tinha material. Eu lembro-me de escrever, já no diário, ao 9º dia, por favor, dê-me plástico. Eu não encontrava um único plástico resistente, forte, não. Era tudo, muita roupa, muito chinelo, e o plástico existe, tal é a exposição solar, mais vale deixá-lo estar, porque no momento que agarramos ele estilhaça todo. E eu disse, bem, eu não posso continuar, eu tenho que fazer alguma coisa. A única coisa que eu tinha era chinelos, então a tartaruga tem mais de 300 chinelos, e depois pusemos ela dentro de água e ela flutuava. É inacreditável, podia ser um barco. Eu tive para, se não fosse lixo, eu tinha deixado ir. E foi engraçado. Terrível é a quantidade de chinelos que existem. Eu fui com 2 pessoas de propósito a uma ilha apanhar chinelos verdes e pretos, que eram os que me faltava. E eu disse, éramos 3 pessoas, eu disse, pá, por favor, só apanhem chinelos verdes, todos os outros ignorem. Só verdes, nesse dia apanhámos 260. Só chinelos verdes, fora os outros todos. Ou seja, a quantidade de material é assustadora, a quantidade de material que não faz sentido nenhum estar na praia. Uma coisa é cordas e boias de pesca. Agora, se eu vos mostrar a quantidade de cartuchos de caça que tenho, escovas de dentes, pentes, tampas de retrete, quer dizer, são materiais que não fazem sentido nenhum e abundam nas nossas praias diariamente, coisas que nós nem fazemos... as palas dos bonés, quer dizer, nós vivemos rodeado de plástico, temos uma grande sorte, é que a natureza é fortíssima e, indiferentemente destes bocadinhos que nós vemos por aí, a natureza vai brotar e vai esconder tudo e vai passar tudo a ser idílico outra vez. Muito obrigada, Ricardo, foi extraordinário o espaço. Eu acho que o Ricardo é um excelente exemplo de quando nós fazemos as coisas com o coração, com convicção, naquilo que realmente acreditamos. Eu acho que tudo acaba por se conjugar de maneira que as coisas deem certo e mesmo sem muito planeamento as coisas vão se encaixando e vão florescendo quando nós realmente acreditamos naquilo que estamos a fazer e fazemos com paixão. Água.
Ora, bom dia. Muito obrigado por este convite. É um prazer e uma honra estar aqui. E hoje vamos falar de coisas agora um bocadinho mais diferentes, pelo menos em relação ao que nós tivemos aqui a falar. Muito interessante a apresentação do Chico Caivota. Agora vamos falar sobre química. Eu sei que vocês estão no 11º e 12º, creio eu. 11º. Eu não sei se química é a disciplina preferida. Não. Portanto, eu vou ser muito lesto, ok? Antes disso, vou só aqui falar sobre a empresa que é sede da minha atividade. Eu sou biólogo marinho, mas também sou neurofisiologista, isto é, trabalho em medicina relacionada com os neurónios. Portanto, como veem, uma coisa não tem muito a ver com a outra, é um percurso muito conturbado e, portanto, se calhar isto é uma chamada de atenção para vocês que ainda não sabem muito bem o que é que vão escolher, o que é que vão querer ser, se calhar começam a ser uma coisa e depois acabam por ser outra. Eu comecei por ser biólogo marinho e agora dou aulas na Faculdade de Medicina e tenho esta empresa, que é uma empresa de biotecnologia. E o que é que nós fazemos? Fazemos investigação, desenvolvimento e inovação de princípios ativos de medicamentos de origem do mar, é a razão pela qual eu estou cá, mas dedicado a doenças sem tratamento. Ora, uma palavra sobre... Isto é sempre... Desculpem lá. Isto é sempre uma coisa interessante, porque vocês adoram fórmulas. Não se preocupem, eu não vou falar sobre as fórmulas. Isto aqui é só para falar que a química, que vocês conhecem muito bem, é uma necessidade do mundo moderno. Não só no mundo da farmacêutica, da biomedicina, mas de muitas outras áreas. Da indústria, dos materiais. E nós precisamos de uma nova química. Não sou eu que diz, não sou eu que digo, mas os responsáveis das grandes empresas, as que estão à procura de medicamentos para nós, como o Covid e por aí adiante, requerem uma nova química. Uma química que não é a que está ao alcance do nosso engenho. E, portanto, é a minha convicção, é mais do que a minha convicção, que esta nova química, uma química fora da caixa, está no nosso mar. E é por isso que aqui estou. A empresa que tenho é uma spin-off da Universidade Nova de Lisboa. Tem sede em Sagres, onde o Chico Caivota também passa algum tempo, e, portanto, estamos entre estes dois polos. Trabalhamos nestes sítios, também vejo muito lixo, mas estou interessado neste mundo subaquático, porque este mundo subaquático, de facto, esconde uma química que está bem além do engenho humano, bem além daquelas pessoas que vocês estudam na aula de química, que inventaram formas e novas moléculas. Ora, tudo começa em sítios como este. Isto é uma gruta, debaixo da água, obviamente, ao pé de uma daquelas falésias, ao pé de Sagres. Lá encontramos animais como esta esponja, aqui, cor laranja. Não estamos só interessados em esponjas, estamos interessados em anémonas. E vejam, isto são animais, não são plantas, mas também estamos interessados em certas algas, como esta alga invasiva, que está por todo lado. Dentro dela poderá ter um antibiótico muito promissor que atua em doenças que são resistentes aos antibióticos e é um dos projetos que estamos a desenvolver. Portanto, há muitas esponjas com muitas texturas, muitas cores, muitas particularidades interessantes. Lesmas marinhas, que contêm venenos e parece uma flor, mas não é uma flor, é um animal, é um cnidário. Vejam, aqui está a boca. Diz? É uma planta e isto está aqui para me lembrar para vos dizer que, de facto, se pensarem, o mar é o único sítio onde existem plantas
animais, desculpem, como plantas, como árvores. Estão presos à rocha, como as árvores, não conseguem fugir. Portanto, para serem ecologicamente mais viáveis, desenvolvem uma química dentro deles, compostos, muitas vezes venenos, para evitarem predação, para serem mais competitivos em relação aos seus vizinhos. E é essa química que nós exploramos na investigação que fazemos. Mais à frente, naquela gruta, estamos aqui a coletar uma pequena quantidade de uma determinada esponja para trazer para o laboratório para a explorarmos e para fazermos o que fazemos. Só para terem uma ideia da biodiversidade que nós temos nas nossas costas, e aqui ao pé de Sagres, uma gruta mais uma vez. Este aqui é o meu dedo, para vocês terem uma ideia da escala. Ora, portanto, num quadrado de 20 por 20 centímetros, nós conseguimos contar aqui 20 espécies de esponjas. Poderia estar a falar de esponjas, poderia falar de outras coisas. Ora, cada esponja, uma determinada esponja, pode esconder centenas de moléculas de compostos. E estas moléculas têm várias bioatividades. Agora vou sair da química. Bioatividades, biologia, portanto, valor biomédico. Podem ser analgésicos, poderão ser anestésicos, poderão ser anti-inflamatórios. Cada uma delas tem centenas destes compostos e 85% das coisas que nós encontramos têm bioatividades. Portanto, vejam, uma espécie de esponja, centenas de moléculas de compostos. Nós temos 1.500 espécies de esponjas em Portugal. Portanto, fala-se muito da biodiversidade, da importância da biodiversidade, mas façam as contas e vejam que a diversidade da química é exponencial. A diversidade ecoquímica é uma riqueza que nós temos o dever de pesquisar e de desenvolver em produtos e em casos que são úteis para nós e, sendo assim, poderemos ter aqui um argumento para proteger os nossos oceanos. Portanto, o que é que nós fazemos e como é que nós fazemos isto? Portanto, começamos pelo mergulho, como vos disse, identificamos essas espécies, fazemos processamento, fazemos, no fundo, extratos, como aqueles que nós compramos naquelas lojas de produtos naturais. Temos uma biblioteca de extratos. Depois fazemos testes para testar e para descobrir as tais bioatividades, que podem ser analgésicos, e nós estamos muito focados em atividades do foro neurológico. Quando temos um caso positivo, vamos tentar descobrir a molécula por detrás dessa bioatividade, e se encontramos a tal molécula, vamos tentar sintetizá-la, vamos tentar recriá-la, vamos tentar arranjar uma maneira de a produzir, de igual modo, e para, que o mar assim o faz, não é? Mas de modo a não irmos ao mar para extenuar estes recursos. Isto é importante, porque isto é a base da sustentabilidade do que nós fazemos. Se nós temos uma molécula, e se temos aqui síntese destas moléculas, nós podemos ter patentes. As patentes são importantes porque vão poder atrair-nos investimento e podemos ir para a frente. E como sabem, e como eu vou-vos mostrar, aliás, isto é um caminho um pouco sinuoso. Estas moléculas são sempre passíveis de otimizar, há sempre espaço para melhorar. Fazemos testes pré-clínicos, os que antecedem os testes nos humanos. Isto é o percurso depois do mundo da farmacêutica. Fazemos isto porque no nosso laboratório estudamos os fenómenos da doença, portanto sabemos o que é que está por detrás da doença, que nos leva a poder identificar os alvos médicos e que nos leva à descoberta de novos modos de ação. Novos modos de ação, vocês sabem o que é que são os esteroides, os não esteroides, e no fundo nós descobrimos uma nova classe, um novo modo de ação, que também é uma patente nossa. Voltando à nossa química, nós temos uma química, então, e umas moléculas que nós descobrimos no nosso mar, com potencial para várias doenças, já falamos sobre elas, e eu disse-vos que há sempre uma questão de otimização, não se preocupem, eu não vou fazer aqui química orgânica, não vou falar sobre a química orgânica, é isto de otimização. Nós podemos descobrir um grupo químico como este, mas mudando este oxigênio por este azoto, poderemos ter melhor solubilidade, mais resistência do produto, maior estabilidade, por exemplo.
características que são exigidas num medicamento a ser desenvolvido, ou aumentando a cadeia de carbono que nós poderemos assim encontrar, também poderemos ter um aumento da estabilidade. Portanto, fazemos assim algumas pequenas alterações em relação à molécula que descobrimos no mar e, portanto, somos inspirados no mar, mas depois a biotecnologia e a ciência poderá-nos levar um pouco mais à frente. E isto é importante. Isto é só para vos mostrar, não sei se vocês sabem, mas qualquer coisa que vocês compram na farmácia demora 12, 15 anos. Desde o princípio, digamos, demora 15 anos. A menos que seja uma vacina para o Covid, que demora um bocadinho menos. Mas, normalmente, são estes os anos que demoram a cá chegar. Okay? São vários estadios de desenvolvimento pré-clínico e depois fases em pessoas, em humanos, para podermos ter a certeza que funciona e que é seguro. E, portanto, é um processo que demora, exigente e que mexe com muitas áreas do conhecimento. A nossa ideia é desenvolvê-lo a uma determinada maneira e depois passamos para uma daquelas grandes empresas que vocês conhecem. Porquê? Porque estas fases mais tardias são muito exigentes e comem muito dinheiro e, portanto, isto não é para nós. Nós queremos é levar os nossos produtos a uma determinada estado de desenvolvimento para depois dar para alguém seguir. Este é o nosso racional, é o que nós precisamos e queremos fazer. Ora, com este racional, nós já chegámos a um portfólio de potenciais produtos farmacêuticos de várias áreas. A dor neuropática crónica, como foi falado, é um foco do que fazemos. A dor de cancro, áreas como a urologia, inflamação, as doenças autoimunes e as doenças infecciosas, são áreas que nós temos compostos, produtos que estão a ser desenvolvidos e têm bioatividade e têm este potencial. Todos eles provenientes do nosso mar e provenientes da costa vicentina, no sítio onde algumas das fotografias muito bonitas que o Chico mostrou. Falemos só assim um bocadinho sobre a história da dor crónica que tem sido o nosso foco. Falando aqui noutra área do conhecimento, que tem a ver com a epidemiologia e com o mundo da farmácia. A dor crónica, não sei se vocês sabem, é um flagelo para quem sofre desta doença. Toda a gente sabe o que é uma dor que está sempre, é constante, é de facto um flagelo. E, portanto, é uma doença por si. É uma dor constante e provém de várias doenças. Pessoas que tiveram um trauma ou tiveram um acidente, neuropatia do diabético, neuralgias, fibromialgias e por aí adiante. São várias. Todas elas juntas são 21% da população humana. Isto é 1 entre 5. Portanto, façam as contas, a quantidade de pessoas que estão aqui e, em potencial, o que é que isto poderá representar. É muita gente no mundo e toda essa gente tem uma perda de qualidade de vida. Toda. Não se concentram, não se conseguem dormir e por aí adiante. Agora, o problema é que não existe tratamento adequado para a maioria desses subtipos. Pelo menos sem infligir aqueles efeitos secundários como os que os opioides assim o induzem. Estávamos a falar sobre a morfina. A adição e a habituação são um problema por si. Só para vos dar um número, que se calhar é interessante, nos Estados Unidos morre mais gente por overdose de opioides médicos do que as overdoses de todas as outras drogas, as ilícitas, as que conhecemos e as que não conhecemos. Todas elas juntas. Portanto, é um grande problema, portanto, é um grande peso para a sociedade. Em Portugal gasta-se 2% do PIB e, portanto, é um problema que merece atenção. A C4US está a desenvolver uma alternativa, algo que substituirá a morfina e os opioides, e esta solução provém do nosso mar. Portanto, se olharmos e voltarmos a olhar para a nossa costa e para o sítio onde nós gostamos tanto de estar, tal como o Chico,
e mergulhar nestas águas, vejam bem o potencial que estas águas têm. São segredos, são curas de doenças que nós conhecemos e que nas nossas famílias afetam as pessoas que nós gostamos. A cura, em muitos casos, estará aqui. Este é um argumento de peso pragmático para protegermos estes ecossistemas. É o que nós fazemos, é esta a nossa convicção. Obrigado.